Após quase 2 décadas, a Biblioteca O'Hara finalmente revelou o passado de Brooke. Então, sem mais delongas, vamos analisar todos os detalhes ocultos e todas as pequenas expressões perdidas na tradução que compõem essa lembrança. Lembrando que o projeto do Mapa Mundi Interativo foi finalmente lançado. E com ele, você também pode comprar seu próprio Mapa Mundi disponível em tamanho grande e em um tamanho menor mais barato e fácil de transportar. O mapa grande ainda está com 20% de desconto por apenas mais uma semana. Confira o link na descrição abaixo para adquirir o seu. Agradecemos o seu apoio à Biblioteca O'Hara e por ajudar a tornar projetos como este mais possíveis e acessíveis. O capítulo começa com Emu confrontando Ragnar diretamente, dizendo ao grande esquilo que ele devia estar esperando por alguém que pudesse ajudá-lo a se vingar. Embora não tenhamos detalhes específicos, acho que é fácil presumir que Ragnar deseja vingar seu antigo mestre, sendo este o deus da guerra original, que aparentemente traiu e lutou contra Emu em tempos antigos. Mas, novamente, isso é da perspectiva dele. E vendo a reação de Ragnar, eu diria que a resposta do deus da guerra provavelmente foi justificada. Dado que Emu e Joy Boy pareciam ter sido próximos no passado, parece que a ruptura pode ter ocorrido entre seus camaradas e o deus da guerra pode ter ficado do lado de Emu antes de mudar de lado até ser finalmente morto. Fomos informados ainda que Ratatoskar, o esquilo de gelo, passou a possuir o martelo de Ragnar, o que parece sugerir que ou a fruta Ratatoskar pertencia anteriormente a alguém diferente, mas reencarnou e foi então incorporada ao martelo, ou que Ratatoskar era algum tipo de entidade que foi transformada em uma Ashuma no Mi. Mas também é possível que essa lenda tenha embelezado os fatos e que Ragnar já possuísse a fruta naquela época. Principalmente porque Zemo continua falando diretamente com Ragnar, em vez de chamá-lo de Ratatoskar. De qualquer forma, durante todo esse tempo, Ratatoskar claramente esperou até que alguém digno o suficiente pudesse ajudá-lo a vingar seu antigo mestre. E convenientemente, a oportunidade se apresenta aqui. Emu também menciona uma dúzia de pessoas que ele matou que poderiam ser qualquer um, mas dado o contexto, podemos supor que seja o nome do antigo deus da guerra. É um nome japonês incomum, mas real. Mas se presumirmos que este era um gigante de Albath, então isso nos dá a chance de rastrear seu nome. Afinal, os gigantes de Albath recebem nomes de 3 categorias. Uma delas são figuras da mitologia e história nórdica, principalmente da realeza, incluindo Harald, Edda, Estrida e Loki, Hyoden, Dani Aodin, que deriva de Gianaj, Odin. Embora Girth seja uma exceção notável, mas poderia fazer sentido se ela acabar se casando com Hyoden no futuro, já que parece ter uma queda por ele. Em segundo lugar, temos os nomes nórdicos genéricos ou de outras figuras usados para a maioria dos personagens cidadãos mais comuns, como Ylva, Ægir, Skaldi, Hrun, Oona, Born, Olaf e assim por diante. E há uma terceira categoria, em que os nomes provavelmente foram tirados de lutadores, dada a semelhança, usados principalmente para os piratas guerreiros gigantes. Broggy seria Bruiser Brody, Dory é Dory Funk, Ripley é Ash Rhea Ripley, Colon é Carlos Cololon, Road é Road Warriors, Goldberg é Bill Goldberg, Raiden é James Raiden, e há muitos outros nomes com o nome John para escolher no mundo do wrestling. Claro, existem algumas exceções, mas geralmente se encaixam nessas categorias. E de fato, se analisarmos a história dos lutadores chamados Dozan, encontraremos Rikidozan, um lendário lutador japonês, conhecido como Mitsuhiro Mamoa. Ele adotou o nome artístico Rikidozan, composto pelos kanjis de poder, estrada e montanha, traduzindo livremente como montanha de força
Ele é historicamente considerado o pai do pro wrestling no Japão. O fato de ele ser considerado um dos pais fundadores da luta livre em seu país faz um paralelo interessante com a figura lendária do universo de One Piece na história de Albi. De qualquer forma, Loki ataca Enmu novamente com um golpe chamado Ragnar Ginhei Iem. A pronúncia correta é Ragnar Ginhei Im, uma combinação de Ragnar de Ragnarja e Ragnar Ain, que significa Deus em japonês, e Her, que significa reino usado nos nomes de vários reinos, como visto em outros ataques de Loki. Enquanto a leitura em kanji mostra a parte Ragnar, formada pelos kanjis para martelo e relâmpago, como antes também usados para a leitura de Ragnar Jinheim, é formado pelos kanjis para 2 marechais e reino, significando fundamentalmente o segundo reino da guerra. Isso é bastante interessante, pois já vimos Loki usar outros ataques com nomes de reinos como Niflheim ou Thorheim, mas neste caso ele está se referindo ao segundo mundo, revidando ao revestir sua lança com o presságio mais uma vez para liberar uma lâmina realmente longa. Esta se chama Graham, foneticamente lida como Guramshu, que se refere à lendária lâmina da mitologia nórdica. Também conhecida como Gramática ou Balmung, é uma espada mágica que o herói Sigurd usou para matar o lendário dragão Fafnir. Isso é bastante apropriado, pois Enmu a está usando aqui também para caçar um dragão. A leitura em kanji Shinraiji é Fulkin, que significa lâmina da ira, particularmente pelo uso do kanji da palavra ira, que se refere ao pecado capital. Na Vila Oeste, os pais lutam para proteger as crianças de Zaza, incluindo Ripley, Angie, Omo, bem como a mãe de Ylva e Ben. Zaza consegue capturar 7 dos parentes de acordo com Killingham. São eles Colin, Ylva, Olaf e Johanna, com uma mão, e Bentmog e mais um não muito visível com a outra. Parece que os outros 3 não puderam ser capturados, mas Killingham simplesmente decide seguir em frente. Em um close do rosto de Zaza, temos uma ênfase particular em seu olho com o anel. E considerando que Nika e Enmu também possuem olhos vermelhos com anéis, não me surpreenderia se uma deusa como Zaza também os tivesse. Neste painel, porém, Oda acidentalmente desenha Zaza sem o véu sobre o nariz, mas imagino que isso será corrigido no lançamento do volume. Passando para os chapéus de palha, Brook começa a juntar as peças e percebe que Gonku está sendo controlado. E com isso, finalmente entramos no flashback de Brook 70 anos no passado ao conhecermos Brook Peace. A história nos leva de volta 70 anos no reino de Esperadia, no Azul Ocidental. Para se ter uma ideia, era o ano de 1470 uma época muito anterior às rochas, muito anterior a muitas das lendas atuais, quando figuras como Goldie Roger ou Edward ou Newt eram apenas crianças. Nessa época, Brook tinha 20 anos e ainda trabalhava em um certo reino do Azul Ocidental. Recapitulando até agora, isso é tudo o que sabíamos sobre Brook antes do flashback. Antes de se juntar aos Chapéus de Palha, ele mencionou ser o comandante cavaleiro de um esquadrão militar de um certo reino, usando a palavra Goendon, que pode significar esquadrão militar ou esquadrão de escolta. Basicamente, um grupo de cavaleiros ou guardas do qual o próprio Brook detinha o título de Dansho, o mesmo título que alguém como Shamrock detém atualmente para os Cavaleiros Divinos, traduzindo-se como Comandante de Cavaleiros, e essencialmente sendo o líder de um esquadrão de cavaleiros, embora diferente do título de Comandante Supremo que Garland detém. Mas nunca soubemos muito mais do que isso, e o melhor que podemos supor é que era de algum reino no West Blue. Este reino, agora que sabemos que se chama Reino de Hesperia, tem um nome interessante. Hesperia é um local real na Itália, mas é mais conhecido historicamente por sua associação com a Itália, com as Hespérides,
nomes da mitologia grega que personificam o entardecer. Em inglês, geralmente são chamadas de Hespérides, mas parece que Oda aqui está seguindo a grafia grega original. Elas viviam no extremo oeste do Velho Mundo, já que, acredite ou não, a palavra inglesa West deriva de Hesperides, ou mais especificamente, de Hesperus, ou Vesper, em latim, que significa entardecer. Claro que você pode deduzir o porquê disso, já que o sol se põe a oeste ao entardecer, e assim o entardecer, ou vespertino, se tornou oeste, e a personificação disso eram as Hespérides. Sendo assim, é incrivelmente apropriado que Hesperia seja encontrada no azul ocidental. Segundo minha interpretação, dizia-se que as Hespérides viviam em um jardim no extremo oeste do mundo, onde o entardecer caía, onde cultivavam maçãs douradas, e da qual a infame maçã da discórdia colhida pela deusa Áries foi usada para desencadear a Guerra de Troia. Esse simbolismo com o leste representando o local onde o sol nasce e o oeste o local onde ele se põe, me faz pensar se Oda intencionalmente justapôs o nascimento de Luffy na ilha Tar, no leste, com a terra natal de Teach, o Vale de Deus, no oeste. Vale ressaltar, porém, que o próprio Teach nasceu na Grand Line, em Shadeport, e só retornou ao Vale de Deus depois que Jabeck o enviou para lá. Falando em geografia, o reino parece ser construído em 3 níveis, com um nível circular onde se encontram o porto e a casa de ópera. Do porto, uma ponte liga a ilha a uma segunda ilha menor, no topo da qual se ergue uma torre menor, talvez um farol. No centro da ilha, há um platô sobre o qual se encontra um segundo platô onde se situa o Palácio Real. Atrás dele ergue-se uma harpa colossal, o que é apropriado, vistos que este Yait da Ina é o reino da fabricação de instrumentos, que parece atribuir grande importância às artes musicais. Outros motivos musicais podem ser observados, como as notas musicais representadas no topo dos pináculos das torres ou as sebes em forma de notas musicais nos jardins do palácio. De certa forma, lembra um pouco Alia, a capital da música, o reino paradisíaco, que serviu de cenário para o filme Red. Logo na introdução, vemos que às 4 horas da manhã, horário do Weebrook, decide acordar todo o reino com sua música assim que o amanhecer começa a surgir. Esse é um hábito que vemos Brook levar para seus dias como pirata, quando acordava os Piratas Rumber de madrugada, com sua melodia irritantemente aguda. A música que ele canta aqui, no entanto, é Good Morning Yo, um trocadilho com Dingo ou Mermaid sereia. Se você também tem boa memória para One Piece, talvez tenha percebido assim que leu o título que se tratava de uma indicação de um flashback do Brook, já que ele cantou essa mesma música no final da Ilha dos Homens-Peixe, no capítulo 653. E, embora naquele caso ele a tenha chamado de novo single, com algumas diferenças na letra, a ideia principal é semelhante. Parece que Brook alimentava o sonho de encontrar uma sereia que finalmente se realizou décadas depois. Ele até finaliza a letra com outro trocadilho, Burundingo, combinando mais uma vez ending com ningo. É difícil identificar exatamente qual instrumento ele está empunhando, mas os efeitos sonoros sugerem que seja uma guitarra e não seu violino habitual, que presumo teria que ser elétrico para produzir som suficiente para ser ouvido, já que é possível ver um par de amplificadores nos telhados de onde ele canta. Além disso, os balões de fala são decorados de forma a dar-nos a impressão de que ele está falando por meio de uma caixa de som gigante. Quando o amanhecer chega, ele salta no ar em uma pose que lembra bastante a de Na, o que não seria a primeira vez que ele faz isso, já que adotou uma pose semelhante no capítulo 635. Parece que Brook é uma figura tão detestada quanto amada, admirado por sua força e serviço à coroa, mas odiado por seu comportamento irritante, o que não é muito diferente
de como ele era cruel mais tarde. Já Namahi e suas tropas, das quais ele é o comandante dos cavaleiros, como você deve se lembrar, são bastante amados com seus homens, implorando para que ele os ensine a técnica Hayagiri. Hayagiri, que significa literalmente corte rápido, provavelmente se refere à técnica de Brook, na qual ele consegue cortar alguém tão rapidamente que a vítima nem percebe, com o dano só se tornando visível depois. Essa tem sido a técnica característica de Brook desde Thriller Shirv, com sua versão icônica, sendo Hanutaso e Hatsugi, que se traduz como cantarolar 3 versos, corte de ponta de flecha, com a explicação de que ao caminhar 3 metros, enquanto cantarola o alvo, fica cortado como se tivesse sido perfurado por uma ponta de flecha. O que alguns podem não saber até hoje é que o próprio filme é diretamente inspirado em uma famosa peça de Rakugo, na qual um espadachim chamado Shirgachi cortava seus alvos, antes mesmo que eles percebessem com um movimento de mesmo nome. É daí que surgiu a ideia de espadachins de anime e serem capazes de cortar pessoas rapidamente. No Palácio Real, vemos Brook mimando uma pequena Gonko, ou como era conhecida na época, a Princesa Shui, um nome japonês comum, como já explicamos. Ela está cantando, é claro, a icônica Bing Sasake. Embora Bing Sasake seja uma canção famosa, cantada por piratas da antiguidade, segundo Brook, faz sentido que um amante da música como ele a conhecesse, mesmo quando ainda era um cavaleiro. Vemos que nessa época, a Princesa Shui tem 7 anos, o que a tornaria com 77 anos no presente. Como Brook disse, ela já tinha heterocromia, Xia, e não algo que tenha sido causado posteriormente por emoções, o que faz sentido, já que Brook reconheceu a diferença em seus olhos. Seu nariz também parece estar sempre escorrendo em todos os quadrinhos, o que seria uma razão curiosa para ela mantê-lo coberto o tempo todo, já que talvez ainda esteja escorrendo. A lâmina em suas costas indica que ela idolatra os cavaleiros, assim como sua mãe Brook. E ela também tem uma risada peculiar, sendo ela mesma. Curiosamente, esta é a primeira vez que vemos os olhos de Brook. Sim, a primeira vez em todo o mangá, porque todas as vezes que o vimos no passado, mesmo quando estava vivo, ele sempre usava óculos escuros, e seus olhos estavam cobertos mesmo após sua morte. Vimos um breve desenho de Brook criança em uma das ilustrações coloridas de Oda no capítulo 726, mas mesmo assim, ele usava óculos escuros. Aqui finalmente podemos ver seus olhos, que curiosamente têm cílios apontando para baixo. E isso é bem estranho, já que muita gente já disse que Brook se parece muito com o Professor Teach, um afro volumoso semelhante ao que Teach tinha quando criança, lábios carnudos, e além de tudo isso, praticamente os mesmos olhos, considerando que ele é do West Blue. Será mesmo possível que Brook tivesse alguma linhagem Davy muito antes da queda de God Valley? Será que estamos presenciando uma espécie de repreensão por sua herança, Davy? Também somos apresentados ao rei de Esperia, o rei Uhuavash, ou Loven Luven, ou algo que combine com essa grafia fanática. Sua esposa, a rainha Kendall, é objeto de admiração de Brook. Então, o rei ameaça Brook com pena capital por traição, pois teme que ele tente depô-lo para ficar com a rainha Kendall. Brook assegura, no entanto, que não tem tais desejos malignos, apenas desejando roubar sua esposa, somente depois que ele morrer de causas naturais como um verdadeiro cavalheiro faria. Mas o interessante é que Brook se refere ao rei como Ani, que significa irmãozão, antes de se corrigir para rei. Agora, é difícil dizer se Brook estava apenas sendo amigável com o rei, já que em japonês Ani, ou irmãozão, podem ser usados da mesma forma que em inglês para simplesmente ser amigável, ou se os dois estão realmente relacionados, porque também pode ser usado com membros da família.
faria sentido, já que o rei também tem aqueles lábios carnudos e cílios caídos, e sua alegação de sedição faria sentido se o trono passasse dele para Brooke após sua morte. Faz sentido que, sendo o segundo príncipe, Brooke ocupe uma posição de alto escalão no governo de Hesperia. Então, pelo menos tudo se encaixa. E, acima de tudo, o fato de Brooke sentir que precisa se corrigir dá a entender que ele se referiu a um membro da família diretamente em vez de usar seu título. E não apenas que ele estava em termos amigáveis. Porque se o rei não se importasse de ser chamado de Aneki, então Brooke não precisaria se corrigir. Isso também contribui para a arrepiada do rei ter ciúmes de Gonca, tratar Brooke mais como uma figura paterna do que como seu pai de verdade, o que também faria sentido se eles se conhecessem apenas como tio dela. Um guarda, no entanto, interrompe rapidamente para avisar sobre um ataque de uma unidade de cavalaria. E o fato de isso acontecer no West Blue deixa bem claro que tipo de gangue é essa, certamente pertencente a uma das 5 grandes famílias. Isso fica evidente no mapa do reino onde se vê uma escola, e o Crossbones usando um chapéu fedora, um indício de uma gangue criminosa. Vale lembrar que as 5 grandes famílias são as famílias do crime organizado que controlam o submundo do West Blue e que exerceram grande influência sobre o submundo daquele oceano, até que Beige causou o caos em todo o sistema ao ascender na hierarquia e começar a eliminar os chefes das famílias por diversão alguns anos atrás. Neste caso, eles se referem a isso como a família Morlan, que provavelmente foi a predecessora da Gangue Azul de Dunway Marlan, membro dos Rock Spirits, que mais tarde seria sucedido pela Gangue Capone. Marlon provavelmente recebeu o nome em homenagem ao ator Marlon Brando, que atuou em O Poderoso Chefão, mas Merlin provavelmente é apenas uma referência, imagino. Os mafiosos parecem estar atrás da Rainha Kendall, que está assistindo a uma apresentação na ópera. Mas o rei não consegue contatá-la, porque os Mushes antigos e mortos na ópera estão no modo silencioso. Uma piada engraçada sobre o conceito de silenciar o celular quando se está em um teatro por uma questão de boas maneiras. Algo ainda mais comum no Japão. A gangue aparece ao lado da ópera montada em zebras, provavelmente porque as zebras são tão listradas quanto suas roupas. Mas Brooke lida com eles rapidamente, tendo já os atacado pela manhã. Porém, seu golpe demora tanto que mesmo horas depois, finalmente surte efeito. Com isso, somos apresentados à Rainha Kendall, uma monarca incrivelmente bela, vestida com as roupas de um cavaleiro, com Brooke afirmando que ela seria capaz de se defender muito bem em uma luta. Pelo que parece dado o texto, ela era a comandante dos cavaleiros antes de Brooke assumir o cargo, mas acabou se casando com o rei, provavelmente depois de se conhecerem nessa posição. Oda a retrata com uma beleza bastante masculina, com sua aparência noturna, contrastando com seu charme feminino, uma aparência tão deslumbrante que até as mulheres se apaixonam por ela. O design da personagem lembra muito o de Oscar, a protagonista do mangá Shoujo, A Rosa de Ursal, estrelado por Oscar Fans, filha do comandante noturno da Guarda Real de Ursal, que se disfarça de homem para suceder o pai, o que lhe confere um charme forte masculino e feminino ao mesmo tempo. Rose of Versal é um mangá aclamado pela crítica que Oda inclusive mencionou ter apreciado quando finalmente o leu nos últimos anos em um de seus comentários como autor. Curiosamente, ele também considerou o loiro como uma das cores de cabelo da Gonca ao criá-la antes de optar pelo azul, o que me faz pensar se ele também queria um cabelo loiro semelhante para a mãe dela, assim como Aishar. A questão que permanece, no entanto, é como as coisas desmoronaram. Sabemos que Gonko supostamente acabou matando o rei, a quem Brooke se referia como seu benfeitor ou um Jin, em japonês, a pessoa que basicamente lhe deu tudo o que ele precisava. Mas agora, ele acredita que ela provavelmente fez isso sob manipulação. Não vemos um breve quadro dela chamando o pai,
embora sua aparência sugira que ela era um pouco mais velha do que agora, aparentemente chorando por sua morte ou algo assim antes de ser levada para a Terra Santa. Mas isso é tudo o que sabemos. Acho que a questão principal aqui é por que Gonko, dentre todas as pessoas, foi escolhida para se tornar uma dragão celestial, já que ela definitivamente parece ser muito especial. Durante o tempo do Vale dos Deuses, ela era uma espada serva dos deuses, para depois, finalmente, se juntar aos Cavaleiros dos Deuses. Mas ela já servia a Emu antes disso, e já havia recebido a dádiva da juventude eterna, ainda muito jovem. Um privilégio que nem mesmo Garling e os outros Cavaleiros de Ghana possuíam, a menos que pertencessem à família Gorosei. Além disso, agora Gonko é membro da família Manor, mas será que ela sempre nasceu uma dragão celestial ou foi adotada? Talvez de forma semelhante a como Harold e Loki foram convidados a se juntar aos Cavaleiros dos Deuses. Embora no caso de Harold não pareça que ele tenha herdado um nome de família. Então, será que ela realmente nasceu assim? Mas por mais absurdo que pareça, me pergunto se Kendall não seria Manor Kendall, uma cavaleira divina e dragão celestial, que se infiltrou neste reino de forma semelhante a como Garling se infiltrou no Vale dos Deuses e seduziu uma mulher local, que agora sabemos se chamar Magnolia. E é claro, a mãe de Shamrock e Shanks. Talvez de forma similar, Kendall estivesse tentando localizar os membros do clã Davy como Brooke e o Ray. Da mesma forma que Otsker estava infiltrado em A Rosa de Versalhes, Candel está fazendo o mesmo aqui. Alternativamente, talvez toda essa teoria da conspiração não signifique absolutamente nada, e a Emu simplesmente tenha escolhido o interessante Gonko por algum outro motivo. Talvez Speya tenha sido vítima de um torneio genocida, já que não sabemos se é afiliado ao governo ou se foi vítima de algum outro grande desastre ou plano governamental. Mas Brooke agora o chama de Reino Caído, após o qual ele aparentemente teria escapado para viver como um pirata, desejando deixar o passado para trás depois de testemunhar a traição de Sheer ao matar seu pai alheio à verdade, até agora que iremos desvendar junto com Mor.